Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje a gente vai falar aqui sobre temporadinha de resultado, sobre um monte de baguncinha que aconteceu nessa semana, que você ficou sabendo aí, a gente tem que comentar. Então antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, deixa o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura a mãozinha. Se alguma informação aqui no vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você não tinha, aí sim você considera deixar o seu like e se inscrever. Então vamos começar aqui com o resumão da semana, né? A gente está no meio da temporada de resultados do terceiro trimestre de 2022. Daqui a pouco a gente vai começar a ver os detalhes aí de balanço da Petrobras, CSN, Sanepar, Copasa, Pão de Açúcar, Fleury, AES Brasil e até da Alpargatas, vulgo fabricante da Havaianas, ô Ricardo. Tira o Alpargatas e fala Prio 3. Depois eu vi que tinha Prio e era mais importante. Então, o Ricardo considerou que agora, nesse momento exato, que o resultado de Alpargatas é irrelevante para o investidor e que é melhor falar de Prio. Tira Alpargatas e coloca Prio na sua cabeça. Mas antes, então, aí da gente falar sobre esses resultados todos e o não tão importante da Alpargatas, a gente vem aqui com o resultado esperado, né, das eleições para a presidência do Brasil. O resultado foi, segundo Dilma, né, um resultado assim, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. A Dilma fez uma análise perfeita da eleição, porque o Lula ganhou com 50,9% dos votos válidos, o Bolsonaro ficou com 49,1%, ou seja, o Lula ganhou por uma Goiânia. 2 milhões de votos só, cara. 2 milhões de votos aí, então, o Lula ganhou. E aí o pessoal ficou puta. Por isso que eu falei que vai todo mundo perder. Porque aí metade do país estava puto, o pessoal foi tudo fazer barricada na rua. Sim. E começaram a fechar a via. O Exu tranca a rua. O povo empolgou. Trancou as ruas tudo. Atrapalhou o fornecimento de negócio. Aí o Bolsonaro falou, gente, para com isso. Nem ele estava mais feliz com o resultado. Aí já o Lula começou a falar que eu não tô nem comemorando, eu tô até preocupado. Então, em resumo, ninguém ficou feliz. Tá todo mundo puto. Metade da família que o povo tinha brigado agora terminou de lascar, que aí virou um negócio que um tá acusando o outro do sei lá do que, e virou... Então o povo brigando lá na rua de casa. Virou o famoso Zé Telo. Aí o Bolsonaro ficou uns 3 dias sem falar nada, apareceu, fez 1 minuto e 50 de discurso, sem a Michelle Bolsonaro que tava lá, o povo falando que esse terminou, ela falou, não, meu galego tal, falou, não tem nada aqui, fofoca danada. E no fim das contas, tudo certo, nada resolvido, seguimos aí pro resto. E a gente já falou, né, não é o fim do mundo, não tem nenhuma catástrofe acontecendo. A gente tem o maior problema agora, na verdade, que é a paralisação aí dos caminhoneiros, que pode sim, aí sim, pode impactar e afetar a distribuição de alguma maneira. A gente espera que, de alguma maneira, né, as pessoas coloquem juízo em vossas cabeças, né? O Bolsonaro já disse pra vocês parar com esse negócio de fechar a rua. Isso não é coisa de gente séria, isso aí, porque atrapalha. Não é o político que ganhou, atrapalha é o povo que precisa passar por aquele lugar, é o pessoal que precisa trabalhar, é um fornecimento, às vezes, de um medicamento. Vocês sabem que o Brasil é extremamente dependente de vocês. Então, alimentação e tudo, o pessoal de Santa Catarina ficou sem gasolina. Isso aí não é bacana, não, tá? Vamos suspender esse negócio aí e vida que segue, não tem o que fazer, não. A justiça já se encarregou do que tinha que fazer, a PF agora também já tá trabalhando na desocupação das vias. Desejamos aí melhoras e que isso passe. No início da semana, a gente teve a publicação aí da ata de reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tinha mantido a taxa Selic aí em 3,75% ao ano. A ata reforça a expectativa de que os juros só comecem a baixar lá para maio ou junho do ano que vem. Isso aí a gente já tinha falado. E o Banco Central divulgou o relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre de 2022, que analisa a saúde financeira dos bancos e os riscos para o país, né? O documento cita um cenário global desafiador. É um bom jeito de dizer que vai dar merda, né? Cenário global desafiador, inflação dos Estados Unidos, inflação na Europa, crise na Ucrânia, ameaça de ficar a Alemanha sem gás, China com problema, fechou, deu lockdown direto esses dias aí, treta da China com os Estados Unidos a ponto de desencadear, e China querendo invadir Taiwan. Cenário global desafiador. Eu gosto... Tá dando merda, né? Não. Global desafiador. O cenário global tá desafiador. E aí, por causa dessas coisas todas. Mas, aponta aí um sistema financeiro que segue resiliente. É isso aí. Então, segundo eles, tá tudo dando certo. E por isso, o Banco Central não enxerga um risco relevante pro setor. Deve estar usando venda o Banco Central, que não enxerga risco num negócio desse. De acordo com o relatório, os bancos brasileiros aí, né, lucraram 138 bilhões de reais nos 12 meses encerrados em junho de 2022. E acaba que os bancos sempre lucram, né? Na crise eles lucram
lucram porque a taxa de juros está mais alta, e aí quando tá a taxa de juros mais baixa, eles lucram porque empresta mais. E quando nada disso está funcionando, eles lucram porque o governo tem que ajudar, que senão eles quebram o país junto. Então, necessariamente, só existe uma coisa melhor que ser banco no Brasil. Ser banco no Brasil. No cenário internacional, a gente teve mais uma alta aí na taxa de juros americana aí, para surpresa de Zero pessoas. ninguém. Nem o Vandinho se surpreendeu. Como já era esperado, o FONC, que poderia ser um porco fazendo barulho, mas não, é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, subiu os juros aí em 0,75 pontos percentuais, vulgo 0,75%, né, você poderia chamar. Foi a quarta alta seguida. Agora os juros estão aí entre 3,75 e 4% ao ano. Raul, por que fala 3,75 e 4% ao ano? Os Estados Unidos, eles não gostam de definição, né? Tá entre o 2 e o 4, não tem uma coisa certa lá, porque não coloca igual a gente 3,75, não faz assim, porque é muito específico. Vamos deixar mais amplo um pouco, uma janela de oportunidade. Também foram divulgados aí os dados de emprego formal dos Estados Unidos, o famoso payroll, mais conhecido como dado de emprego, porque todo emprego para eles é formal. Você ganha por hora, né, e não tem carteira assinada, então o que eles consideram emprego formal? Quem tá trabalhando. A taxa de desemprego teve uma leve alta de 3,5% para 3,7%. Apesar disso, o mercado de trabalho americano segue aquecido com a criação de 261 mil empregos em outubro. Novamente, é muito mais simples os Estados Unidos criar vaga de emprego e também aumentar o desemprego, né? Tanto é que você se lembra lá, no meio do Covid, eles tinham taxas de 2 dígitos ali de desemprego, do nada era taxa de 2 dígitos de criação de emprego também, porque não tem a burocracia que existe no Brasil. E a Europa, né, continua sofrendo aí com a inflação e com a crise energética, e apesar do inverno, que é frio pra caramba, tá ficando mais quente, né? Isso é o que sugere o relatório da ONU, que mostrou que as temperaturas no continente europeu subiram mais que o dobro da média mundial nos últimos 30 anos. A temperatura aí oscilou na Europa aí, subiu aí de 1,5 graus, se não for juro composto, não sei, porque só é 0,5 grau por década, não sei se está subindo 0,5 grau absoluto ou se soma um juro incomposto aí, porque o Ricardo, ele decidiu dar a notícia do jeito que a ONU deu, mal dada. E agora a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, como consequência, as geleiras dos Alpes aí perderam 30 metros de espessura e a camada de gelo da Groenlândia também está derretendo e aumentando o nível do mar aí, o que é um problema para países que têm uma costa ali muito próxima. Inclusive, vou indicar um filme aqui agora, indicação de filme para vocês, para todo mundo que está aqui, inclusive vocês prestem atenção, maravilhoso esse filme. Tem um filme que fala de um cara que ele provou, né? Eu acredito que é a Groenlândia mesmo, que a Groenlândia era um continente separado ali, eu não sei se é a Groenlândia, gente, desculpa se não for, mas que era separado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos queriam provar que eles tinham direito a um pedaço do território. Esse filme é maravilhoso. São dois caras ali e eles vão lá e vão ficar no meio do gelo, cara. Vai com os cachorros de trenó, de verdade, vai com os cachorros de trenó ali pra chegar num lugar e tem que comer os cachorros e maior situação pra provar isso e conseguiu provar e deu certo e comemorou e tem um final maravilhoso, apesar de ser um desfecho terrível. O pessoal come cachorro, tem alucinação, situação horrorosa, mas aí os caras entraram pra história aí. Eu não sei como é que é o nome do filme, mas tá na Netflix, pode ir lá. Colocar aí. Não é patrocínio, foi só porque o filme é bom, cara, o filme, mas você fica na atenção, assim, um negócio, porra, e aí você fica com medo de morrer. E não sei se morre no final, não posso contar, né? Porque senão estraga o filme, mas não morre. Pra fechar o resumão aí, a gente teve um aumento na taxa de juros do Reino Unido para 3% ao ano, maior alta em 33 anos. Cara, eu nem era vivo quando teve uma alta dessa de novo. E a criação de um comitê na China para propor o fim aí da política de Covid-0 e a reabertura do país, começando pelos aeroportos. Que bom lugar para abrir, né? A gente tá com Covid aqui, uma crise, vamos abrir primeiro o aeroporto, manda pros outros. Mesma coisa, né? Porra. A China sendo a China aí, e a gente vem aqui para os índices. Então, o índice Bovespa abriu a semana aí com 114.293 pontos e fechou com 118.155 pontos, uma alta de 3,38%, combinando com 13% do PT aí, que aparentemente o pessoal gostou, né? Porque era para ter medo, não tava com medo, não deu foi nada, subiu, mas a Petrobras e as estatais caíram, hein? Isso aí é fato, hein? O dólar terminou a semana valendo R$ 5,05, uma queda de 4,52%, e Bovespa subindo, dólar caindo, aquele contrafluxo maravilhoso de sempre. E a gente vem aqui agora para os resultados ali das empresas, também para as noticiazinhas das empresas da Bolsa. Petrobras, PETR4, como é que foi, Ricardo? O que você tem para me dizer aí? Superou as expectativas. Superou as expectativas de quem? As suas ou do mercado? Porque o Ricardo, ele tem as expectativas próprias também. Você sabe que você tem expectativas, Ricardo. Então o Ricardo aqui superou as expectativas dele. A gente começa aqui pelos resultados do terceiro trimestre da Petrobras, né? A receita líquida subiu 40%. Superou as expectativas mesmo, não só do Ricardo. Na comparação com o terceiro trimestre de 2021, totalizou 170 bilhões de reais, cara. O EBITDA ajustado, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, earnings before interest, tax, depreciation and amortization, aí, fechou em 91,4 bilhões de reais, alta de 50% na comparação com o terceiro trimestre de 2021.
Ai, a margem EBITDA aí subiu 4 pontos, passando de 50% para 54%. Que loucura! Que é isso? 54% de EBITDA. A Petrobras tá compensando mais do que tudo. Eu vou fechar nosso negócio aqui, a gente não tem EBITDA desse tamanho não. Tá compensando melhor vender petróleo. Como resultado, a Petrobras reportou um lucro líquido de 46 bilhões de reais no trimestre, 48% maior que os 31 bilhões registrados ao ano, que já era sei lá quantos por cento maior do que o ano anterior, que era sei lá quantos por cento a mais. E o número também ficou acima dos 43 bilhões projetados pelo consenso do mercado. Mas errou por pouco, 3 bilhãozinho, faz falta pra ninguém, só me depositar na conta, arruma, ficar justa certinho. O retorno sobre capital empregado aí, o ROCE, cresceu 2,2%, não confundir com Reginaldo Rossi, mas cresceu aí 2,2 pontos, para 15% entre julho e setembro. As perdas do resultado financeiro líquido caíram 68%, aí fechando em 8 bilhões no trimestre. E a dívida líquida recuou 1,3% para 47 bilhões de dólares. Recuou graças ao fato do dólar ter mexido, né? Porque eles mesmo pagar não quer. Tá distribuindo dividendo, feito doido. O pessoal já tá chateado, tá dando confusão isso aí já. Caixa 2 do governo. Caixa 2 do governo. O governo tinha que pagar as contas, arrumou, e aí culpa os acionistas. Você viu a Gleisi Hoffmann lá falando, os acionistas. O acionista que é dono da empresa, você acha que ele tá feliz com a empresa sacando dinheiro do caixa tudo. Eu não sei de onde que ela tirou. O acionista é beneficiado quando a empresa arranca dinheiro do caixa. Ô, Gleisi, deixa eu te explicar um negócio. Quando a empresa investe nela mesmo, que ela compra mais maquinária, aumenta o valor patrimonial da empresa. Se aumenta o valor patrimonial da empresa e eu sou dono do patrimônio, quem é beneficiado? Se sangra o caixa, quem não é beneficiado? Se a maior parte do dinheiro vai para o governo federal, que é o principal acionista, você cria vergonha. Diante do bom resultado, a Petrobras vai pagar mais uma paulada de dividendos, né? 43 bilhões de reais, meu Deus, o que equivale a R$ 3,35 por ação. Cara, lá no final você vai ver certinho o calendário de que data vai pagar. No dia 21 de outubro, a Petrobras bateu seu recorde histórico em valor de mercado, quando atingiu os 521 bilhões de reais. Já chegou aí a quase 2% da Apple, brincadeira, mas é quase isso. A Apple vale mais de $3. Mas meio trilhão é muita coisa, né? Em reais? Não sei, hoje em dia tá valendo 100 bi dólares. É metade do McDonald's. Você achou muito? Eu acho pouco. O tamanho de uma Petrobras comparado com o McDonald's ali era para ser bem maior, né? E o valor da ação aí fechou a R$ 28,30, com a queda de 13,90% na semana. E tá vermelho o gráfico. Então, propaganda do PT gratuita aí. O pessoal vai ficar chateado. É só piada. Não fica chateado. Você votou no Lula. Ele não fica magoado, não. É porque é coincidência. Pelo amor de Deus. O negócio tá vermelho e 13, pra mim foi difícil. E tem a ver mesmo com o PT. Aí, pra mim, foi... Essa piada tava dada. Não foi eu que fiz, tá? Inclusive, o Ricardo colocou no roteiro aqui. Não é minha. Mentira. É minha. Foi eu mesmo. Então, CSN aí, CSNA 3, a Companhia Siderúrgica Nacional, atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro até a venda de uma ampla variedade de produtos siderúrgicos. Mais uma vez, a empresa trouxe aí um resultado trimestral abaixo do esperado. Uns com tanto, outros com tão pouco, né? Receita líquida de 10,9 bilhões de reais, alta de 6% frente aos 10,2 bilhões de reais registrados há um ano. E o custo de produtos vendidos subiu 40%, de 5,9 para 8,3 bilhões. O que eles fizeram? Que incremento é esse? O EBITDA ajustado aí foi de 2,7 bilhões de reais, queda de 37% na base anual. Já a margem EBITDA caiu de 40,6% para os atuais 23,9%. Com isso, a CSN reportou um lucro líquido aí de 237,6 milhões de reais, 82% inferior a 1,3 bilhão registrado no mesmo trimestre do ano passado. Nossa, se meu lucro cai 82%, eu tava chorando na hora dessa em posição fetal. A empresa disse que o resultado operacional acabou sendo afetado negativamente pela queda dos preços no mercado internacional e pelo aumento no custo dos insumos. Lembrando sempre, né, a commodity dela, minério de ferro, se o preço do minério de ferro está alto, ela está com lucro maior. Se o preço do minério de ferro está baixo, ela está com lucro menor. É como se você vendesse balinha no sinal e a balinha aumentasse de preço ali. Aí você ganha um lucro maior, que você comprou, já tinha um caixa, estava ali com suas balinhas no caixa, aí aumentou, pronto. Você vende a balinha com o valor corrigido e depois no outro mês você tem que comprar a balinha de novo, por exemplo. Mudaria. No caso dela, ela extrai esse material. É simplesmente o fato de mudar mesmo o preço do material, porque ela não tem influência acerca desse preço, nem controle desse preço. A CSN Mineração, um dos principais braços da CSN, também teve aí um lucro menor no trimestre. Foram 514 milhões, queda de 36% na base anual. Se eles montar um circo, os anões crescem, porque tá com azar aí, deu tudo errado. R$ 13,59 o peixe do fechamento, com 8,63% de alta. Notícia ruim, obviamente, o mercado reagindo como se deve, né? Aumentando o preço da ação. Já a CSN Mineração, como a notícia foi pior, a alta é maior, 12,84% de alta, fechando a R$ 3,69, ou
2 pães de sal. Sanepar aí, SAPR4, né? Sanepar. Então, é uma das maiores empresas de água e esgoto aí, para você que não sabe, quase 60 anos, né? Esse nome aí é porque é a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná divulgou os resultados trimestrais deles aí. Receita operacional líquida de 1,43 bilhão, com alta de 8,4% sobre o terceiro trimestre de 2021, que foi de 1,32 bilhão. O EBITDA ajustado foi de 573 milhões de reais, uma queda de 3,2%, e a margem EBITDA de 40% aí, abaixo dos 44,8% registrados há um ano, né? Então o resultado financeiro acabou ficando negativo em 56 milhões de reais, 39% menor que as perdas financeiras de 93 milhões contabilizadas no terceiro trimestre de 2021. Quando a gente fala que o resultado financeiro ficou negativo, não necessariamente é prejuízo, tá? O resultado ali da operação. A Sanepar registrou, portanto, lucro líquido de 275 milhões de reais, 2,8% maior que os 267 milhões de um ano atrás. Mas também não dá para considerar 267 milhões de um ano atrás, porque estava meio no nabo ali e continua estando meio cambaleante ainda. O mercado esperava um lucro bem mais expressivo, de 485 milhões, mas aí é muita expectativa também, né? Se eu lucrar 235 milhões, você chega em casa, seu pai fala que você não fez mais sua obrigação, não dá para mim também, né? Então aí, mercado, às vezes é rever a expectativa. A expectativa demais é que provoca frustração. Então, por isso as ações caíram 4% depois do resultado, mas ficaram positivas na semana. Subiu aí então 0,26%, isso aqui é brincadeira, a R$ 3,83. Subiu não, né? Oscilou. Não dá pra chamar isso aqui de subida não. A Copasa CSMG, controlada pelo governo de Minas Gerais, né? Que agora quem ganhou lá foi o Zema, né? Já tinha ganhado desde o primeiro turno. A empresa é responsável por levar água e esgoto aí para mais de 5,5 milhões de unidades consumidoras, atendendo quase 12 milhões de pessoas lá em Minas Gerais. Que isso aí é gente, viu? 12 milhões de pessoas bebendo água aí, cagando. Nossa. Receita líquida subiu aí 5,3% na base anual e chegou a 1,38 bilhão no terceiro trimestre. Custos e despesas administráveis de 679 milhões de reais, 14% inferior aos 795 milhões no terceiro trimestre de 2021. O EBITDA de 515 milhões teve uma alta aí de 117% na base anual, quase nada. Já a margem EBITDA subiu 18 pontos e ficou em 36,3%. Como resultado, o lucro líquido da Copasa disparou para 227 milhões de reais, foi 13 vezes maior que os 16 milhões registrados há um ano. A empresa vem enxugando salários em cargos e benefícios e reduziu em quase 10% o número de empregados que aderiram a um PDV, Programa de Desligamento Voluntário. Isso aqui dá até um arrepio na espinha de você ouvir, né? Quem quiser ser demitido aí, manda e-mail. É isso que os caras fazem. Fala que um programa de desligamento voluntário, a gente esquece que é isso, é realmente isso mesmo. Mas às vezes tem algum benefício ali, né? Não, sempre oferece. Tipo assim, a empresa te dá a demissão, né? Ela te demite. Então você ganha um benefício a mais, aquela coisa. Pro cara que tava ali só levando o negócio com a barriga às vezes, assim, ritmo que o Vandinho tá levando eu aqui. Vai ali, vai pedir uma demissão, pega aquele acerto generoso, muitos anos de colaboração. E o Vandinho, por exemplo, é 10 anos. Você sai daqui, eu não tenho nem como pagar. É muito tempo, que antes da empresa existir. Minhas calças ali, vou ter que levar pra casa dele, não vai ter como mais eu fazer nada. Então é esse o caso. Com isso, os gastos com o pessoal aí caíram 5,1% na comparação anual. E o detalhe, né? Quando acontece assim no mês, então o lucro era pra vir ainda maior, porque eles ainda tem os encargos trabalhistas, aquela coisa toda, quer dizer que vai melhorar. Já melhorou e vai melhorar ainda mais. Então 4,06% de alta aí, fechando a R$ 15,65. Já o grupo Pão de Açúcar, famoso Pecar 3, né? Que podia ser também uma locadora de veículos, Pecar 3. Dona de 800 lojas físicas, a Road mantém aí as redes de varejo Compre Bem, Extra e Pão de Açúcar, e as marcas exclusivas como Qualitá e Taek. Já comprou produto de Pão de Açúcar? Qualitá, aquela marca? Nunca vi, não. Qualitá, a marca Qualitá. A marca eu conheço. Então, é deles, esses são os produtos que eles mesmos fabricam, então é aquilo ali. Eles é tipo o Great Value lá do Walmart, né? Eles copiaram lá, que aí tem aquela Nutella falsa que é uma maravilhosa, inclusive. Nossa, melhor do que a original. Boa, delícia a Nutella do Walmart aí, inclusive. Recomendo pra vocês. Agora o Walmart saiu do país mesmo, não vou fazer propaganda de graça que não tem mais a marca, mas ainda tem o Great Value aí, você pode comprar, é metade do preço da Nutella e é muito boa. Também é dona do grupo Êxito aí, com negócios na Colômbia, Uruguai e Argentina. Mas o resultado trimestral acabou decepcionando. Já disse, enquanto não voltar aos 24 horas, não vai prosperar. Receita líquida de 10,4 bilhões de reais, alta de 9% na comparação ano contra ano. EBITDA ajustado de 660 milhões, queda de 2,5%, né? A margem EBITDA caiu aí de 7,1% para 6,3% na base anual. Com isso, o Pão de Açúcar o pão que é de açúcar amargou um prejuízo líquido aí de 288 milhões, resultado 3 vezes pior, né, que os 89 milhões reportados há um ano. O Ricardo aqui, eu acho que ele colocou para dar uma piadela. Amargou, o Pão de Açúcar amargou. Parabéns, excelente, ponto pro Ricardo. Então, depois da divulgação, as ações chegaram a cair quase 9% na sexta-feira, desceram morro abaixo, mas como tinham subido forte na prévia, acabaram fechando a semana com 0,39% de queda apenas aí. É porque no dia que divulgou o resultado, subiu, né, porque o resultado ruim o povo compra e aí depois
depois piorou. Não foi esse, mas... E a gente vem aqui agora para a Fleury, famosa FLRY3, empresa aqui que faz parte da nossa carteira. Um dos maiores grupos de medicina e saúde do país, especializado em diagnósticos médicos, com mais de 300 laboratórios, também divulgou os resultados na semana aí. Receita bruta trimestral bateu novo recorde, 1,23 bilhão. A receita líquida de 1,14 bilhão, com alta de 11,5% na base anual. O EBITDA recorrente foi de 332 milhões de reais, 10% superior aí aos 300 milhões do mesmo período de 2021. Já a margem EBITDA aí ficou como? Ficou no mesmo patamar, 29%. Como resultado, a Fleury reportou um lucro líquido de 96,7 milhões no trimestre, praticamente igual aos 96,4 milhões do terceiro trimestre de 2021. Só que aqui não é a mesma coisa, porque ela continuou com o mesmo número tendo comprado novas empresas, né? Então, interessante isso aqui. A empresa continua expandindo aí gradativamente com um crescimento orgânico de 6,3% na base anual e 16,7% considerando o período anterior à crise do coronavírus. O maior destaque do trimestre aí foi a fusão da Fleury com a Hermes Pardini, a Pard3, que cria uma mega empresa de 9 bilhões com 487 unidades e mais de 245 milhões de exames por ano. Inclusive, você lembra que tinha comprado, eu acredito que a Hermes Pardini tinha comprado o laboratório padrão aqui de Goiânia, não foi? Aí agora o sistema tá na Hermes Pardini. Você vai trocar de novo pro sistema da Fleury? Tinham dado a ideia de ficar as duas empresas independentes. Melhor, né? Porque, nossa, já trocou 2 vezes esse negócio só esse ano. Toda hora vocês querem comprar um trem, pelo amor de Deus, para. Esse negócio do laboratório tá em consolidação. 3,60% ao ano aí, a R$ 18,97. Graças a Deus que é a Fleury que tá ganhando, porque eu tenho Fleury em carteira, né? Se fosse a outra, seria pior pra mim. A AES Brasil, a AES B3, a holding atua aí nos segmentos de geração, comercialização de energia limpa, de fontes hídricas, solar e eólica, em mais de 7 estados: São Paulo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, né? A empresa aqui, maravilhosa, pagaram a gente, mandaram direitinho um boleto. Receita líquida de 786 milhões de reais, alta de 19%, frente aos 661 milhões de reais reportados no terceiro trimestre de 2021. EBITDA ajustado subiu 207% aí para 283 milhões de reais, a margem de EBITDA saiu de 14% para os atuais 36%. Como resultado, a empresa reverteu um prejuízo de 103 milhões no terceiro trimestre de 2021 e teve lucro líquido ajustado de 102,6 milhões de reais. Em agosto, a empresa comprou 3 novos complexos eólicos: Araripe, no Piauí, Caetés, no Pernambuco, e Cassino, no Rio Grande do Sul. Esse daqui, quando legalizar cassino no Brasil, vai ser bom. Inclusive, vocês viram o debate do Onyx Lorenzoni com o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul? Vale a pena ver esse vídeo. O Onyx Lorenzoni tá falando pro cara, né, que o plano de governo que você fez aí, a porcaria da dívida. E ele fala: qual seria o seu plano, então, para não endividar o Rio Grande do Sul? Ele fala: muito melhor que o seu. E qual seria esse plano? Senhor. Aí fala: aquele que é melhor que o seu. E aí ele nunca responde, ele fica sério. Eu acho que ele perdeu a eleição por isso, sério, porque ele não consegue responder. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua. Cara, é sério, é isso mesmo. Que loucura. Com isso, foram adicionados aí 456 megawatts de capacidade instalada. No total, a AES vai gerar aí 5,2 gigawatts de energia limpa, o suficiente para atender mais de 3 milhões de residências. Então, com isso, a alta aí de 7,43% na semana. Então, resultados aqui agora da Prio, famosa PetroRio Prio 3. Por que você colocou o nome de Prio dela também? Você colocou como se ela chamasse Prio aí, você viu, né? Você viu que você colocou como se ela chamasse Prio mesmo. Não, mas agora ela é Prio. Agora ela é Prio, não é mais PetroRio? Não, só Prio. Mas não me diga isso. Que isso? É igual a Via, não tem como, vamos ter que... Ah, Via Varejo. Isso aqui é PetroRio. Então a petroleira aí opera os campos de Tubarão Martelo, Polvo, Frade e Uaru, todos na bacia de Campos. Essa é a segunda vez que a gente tá gravando. O Ricardo tinha feito um excelente complemento que foi perdido completamente. O que você tinha dito, Ricardo? Não lembro. O Uaru explora pré-sal. Ah, sim, o Arru, inclusive, é um campo que... Não conta tudo não, agora só no outro programa que a gente vai contar ali, tem um detalhe do Arru aqui, mas agora só no próximo, vai contar tudo de novo, não faz sentido. Vamos ter que ficar ligado aí. Vamos segurar para você ficar no próximo Giro da Bolsa. O Ricardo se compromete a acrescentar a curiosidade sobre o campo de Uaru. O Rio de Janeiro é a maior produtora independente de petróleo e gás do Brasil, é a única que é completamente privada, né? Agora, na verdade, a gente vai receber a visita do pessoal da PetroRecôncavo aqui, então em dezembro eles vão estar visitando aqui na época do Natal e a gente vai gravar um vídeo com eles para entender um pouco mais sobre petróleo. Estou interessado no setor de petróleo. Eles vão visitar Goiânia, você acredita? O pessoal da Bahia, gente fina. É uma pessoa, inclusive, que está aproveitando bastante o gás, né? Exato, é aí que tá o detalhe. A gente vai conversar sobre isso com o pessoal da PetroRecôncavo, que é uma empresa de bolsa também. Então a receita líquida bateu um novo recorde histórico aí, chegando a 378 milhões de dólares, 110% acima dos 179 milhões de dólares do terceiro trimestre de 2021. E o custo de produtos vendidos se manteve estável no ano a ano, com 52 bilhões
bilhões de dólares e os royalties subiram aí de 15 para 27 bilhões de dólares na base anual. O EBITDA ajustado também foi recorde, 285 milhões de dólares, alta de 160%, e a margem de EBITDA subiu de 61% para 75% na comparação ano a ano. Com isso, a PetroRio quintuplicou o lucro líquido, que chegou a 153 milhões de dólares no trimestre. Em setembro, a empresa anunciou também a compra da Domo Energia. Talvez esse nome não te recorde de nada, mas é a antiga OGX do empresário que ficou famoso no mundo todo, Eike Batista, né? Maior ascensão e maior queda da história do empresariado brasileiro, que não tem nenhum campo de petróleo, a Domo, mas é dona de 20% do campo de Tubarão Martelo, que agora passa a ser, então, parte da PetroRio. O valor da ação fechou aí em R$ 37,65, com 11,26% de alta. Agora a gente vai vir aqui para o resumão dos resultados. E esse é o primeiro giro da Bolsa da história. Nunca antes na história desse programa a gente tinha tido uma semana que nenhum dos resultados aqui das empresas que liberaram resultados tinha fechado negativo. O destaque aí vai só para Vulcabras, para você prestar atenção, e para CLC Agrícola e para Centauro, que é sempre a Centauro, né? SBFG3. Primeira alegria que a Centauro me dá em 2 anos que eu sou investidor dela. Nossa, eu lembro. Foi essa Centauro. 2 anos, gente, eu tô aqui há 2 anos na Centauro. Só eu e os donos da Centauro tá 2 anos na Centauro. Ninguém aguenta mais. Vou ficar 20 aninhos pra ver alguma coisa. Subiu bem, né? 12%. Subiu bem. Depende pro seu preço médio. Pra mim não subiu nada aí, cara. Pra mim, isso aqui, se ela repetir mais 4 vezes, se brincar, empata. Então agora a gente vai fazer aquela cara assim de... Enquanto você vai acompanhando o resultado dos resultados. Os dividendos agora, calendáriozinho de dividendo. Começando com o Petrobras, que tá, ó, passando por Cielo, que em vez de estar distribuindo dividendo, devia estar pensando em alguma forma de se salvar, porque maquininha ninguém mais quer saber. E aí o restante você vai vendo aí. Nossa, olha esse, cara. Absurdo, tá louco. Que é isso? E agora aqui a gente vem para as rapidinhas. Que são o quê, Ricardo? São aquelas notícias não tão relevantes para estar em destaque no giro, mas não tão irrelevantes assim para ficar fora desse programa maravilhoso. Que é isso? Primeira, uma salva de palmas. De primeiro, esse bandido mentiroso, você tá gravando pela segunda vez. Porque perdeu a gravação e ele fez a mesma reação que ele fez da primeira vez. O bicho é um ator, velho. Que eu não aguentei, velho. Desculpa, não deu. Olha a falsidade. Então vamos começar aqui com as notícias. As donas aí das marcas havaianas Topper, Mizuno e Osklen, a Alpargatas, a Alpa 4, registrou aí alta de 12% na receita líquida no terceiro trimestre. E as vendas de Havaianas subiram 15% no mercado internacional. O pessoal lá fora tá tudo comprando Havaiana porque tá chegando a Copa do Mundo. Apesar disso, a empresa registrou um lucro aí de 44,9 milhões no trimestre, 71% menor na base anual. Que é isso? 71% menor, cara? Já a Suzana, que é a SUSB3, concluiu a contratação de uma nova linha de crédito para financiar o mega empreendimento Projeto Cerrado. Gostei do nome. A agência finlandesa Finvera vai emprestar até 800 milhões de dólares com prazo de 10 anos e taxa de 4,63% ao ano. Que é isso, é? Nossa, Melhor que abraço de mãe. tá maluco. Ô, louco, cara. 4,63%. Ô, me empresta aí. É em dólar, né? Aí o real desvaloriza, depois a gente converte esse trem pra pagar, ver o inferno. O Projeto Cerrado é um dos maiores da história da Suzano, com investimento total aí de 19 bilhões de reais. A nova fábrica de celulose que está sendo construída no Mato Grosso do Sul vai aumentar em 20% a produção atual da empresa. Interessante isso, né? Porque a Suzano com o Projeto Cerrado e a Cablinho com a Puma 2. Puma 2. Ou seja, as expectativas aí é de que o mundo é de papel, porque eles estão querendo fazer celulose para dar com pau. O governo do Paraná estuda diminuir sua participação na empresa de energia Copel, CPLE 6. A empresa informou que o governo, dono de 70% das ações ordinárias, pediu informações técnicas para subsidiar uma possível venda das ações na Bolsa de Valores. Nem com tudo. Podia vender aí pelo menos 31%, né? A ideia, segundo o comunicado, é de manter a participação societária relevante. Eles não falaram majoritária. É isso mesmo, vamos vender a participação majoritária. Beijo pra você aí que tá estudando isso aí. Renovou o governo? Tomara que sim, que eu não vi quem ganhou lá. Se renovou, tá tudo bem. Mas deve ter renovado pra estar com as conversas dessas. A Eletrobras Elet 6 lançou no dia 1º de novembro o primeiro plano de demissão voluntária aprovado depois da privatização. O PDV abrange 2 mil funcionários que já se aposentaram ou que vão se aposentar até 30 de abril de 2023. O custo total vai ser de 1 bilhão, com payback, retorno financeiro estimado em 11 meses. Caramba, demitir 2 mil pessoas custa 1 bilhão, cara. Que grana, hein? Você aí que é uma das pessoas que vai receber aí, acesse agora www.auvp.com.br que a gente vai te ajudar a investir esse dinheiro aqui, cara. É uma bolada, cara. Se você é funcionário da Eletrobras, pegou aí um retornozinho legal, mandaram isso aqui no grupo do Zap, falando lá,
Tá comentando ali da Eletrobras. Você vê aqui, veio atrás de ferro e achou ouro. Voltou pra casa rico. Que, ó, com 500 milzinho aqui, cara, consigo melhorar sua aposentadoria aí, hein? Eu dou a melhorada aqui, ó. Dá pra gerar uma renda legal, cara. A M Dias Branco, MDia3, concluiu a compra de 100% das ações da Darcel e da Cacama, fabricantes de massas e derivados de Montevidéu, no Uruguai. Já a Hermes Pardini, Pard3, comprou o laboratório Hugo Silviano Brandão, de Belo Horizonte, que faz exames de alta complexidade para diagnósticos de câncer. Nos últimos anos, a Hermes Pardini fez 19 aquisições ao custo total de 700 milhões de reais. Aqui agora a gente vai para o cenário aqui, ó. Internacional. Sabe que o pai do Paulo ele fala International Corporations, né? Ele fala, só lembro dele quando eu ouço essa palavra agora. No cenário internacional também tivemos a divulgação dos resultados trimestrais de várias empresas. A Uber aí divulgou o resultado, que é aberta em NYSE, né, da Bolsa de Valores de Nova York, aí teve uma receita de 8,3 bilhões de dólares, com 72% de alta, e um prejuízo aí maravilhoso, só de 1,2 bilhão de dólares. Raul, eu sou Uber, não sabia. A Uber toma prejuízo. Tome, vai quebrar. Tá, então o valor da ação a 28 dólares e 39 centos. Lembrando que se ela quebrar, não afeta a sua vida em nada. Hoje em dia já tem 200 concorrentes, o povo só vai migrar. 2,83% de alta na semana, porque o prejuízo só de 1,2 bilhão, foi uma redução de 50% do prejuízo, tá maravilhoso. Já a Pfizer, que é aberta em NYSE também, PFE, registrou aí uma receita de 22,6 bilhões de dólares, né, menos 6%, e um lucro de 8,6 bilhões de dólares, mais 6%. Perderam receita, 6 ganhou 6 de lucro. Isso aqui é que é um verdadeiro milagre da multiplicação. Você tem aí um aumento de 0,60% discreto na semana. Tá difícil as coisas subir lá fora, né, cara? Qualquer coisa que acontece discreto. Alta aí de 0,60% na semana ou 28 cents. Já o eBay na Nasdaq aí, eBay, né, é B-A-Y, né, receita aí de 2,3 bilhões, queda de 5%, lucro de 552 milhões, menos 7%, é como se fosse o concorrente do Mercado Livre, né, lá nos Estados Unidos aí, queda de 0,74%, fechando a 40 dólares e 7 cents. Starbucks, vulgo lugar com problema de alfabetização, Nasdaq aí, SBUX, receita de 8,4 bilhões, 3% a mais, lucro de 878 milhões de dólares, menos 50%. Aí a notícia de queda no lucro aí agradou bastante o mercado, subiu 5,99%, fechando aí a 91 dólares e 86 centavos. Perdão aí que eu tô com a mão queimada e não vi, cocei e arranquei o couro da mão tudo. Então a Coinbase, né, na Nasdaq, Coin, que ticker maravilhoso, Coin. Você arrancou o couro bem na hora da Coinbase, você vai entender mais pra frente. Arranquei o couro. A receita de 576 milhões de dólares, queda de 53%, prejuízo de 545 milhões de dólares, cara, mais 34% de prejuízo. Nossa, caiu 18,71% na semana. Que é isso? Então, Warner Bros. Company aí, Nasdaq, WBD, então receita de 9,8 bilhões, uma queda de 8%, prejuízo de 2,3 bilhões de dólares. Bom, prejuízo de 2,3 bilhões de dólares. Cara, que loucura, que tristeza que deve dar no seu coração. Então ela tinha tido um lucro de 197 milhões no terceiro trimestre de 2021, foi uma tristeza, aí caiu 18,48%, né, Warner Bros. Discovery. Mas também quem hoje em dia que assina Discovery Channel? Ninguém mais, isso aí tá triste, eu adoro o Discovery Channel, eu se eu pudesse ficar vendo aquilo o dia inteiro, adoro mesmo, eu gosto mesmo daqueles programas do Discovery Channel, tinha um Mundo Sem Ninguém que passava lá, ou é do NetGeo, aí que é o problema, você nunca sabe quem que é um, quem que é o outro. Largados e Pelados. Largados e Pelados, é do Discovery ou é do NetGeo? Discovery. Você tem certeza? Absoluto. Vamos ver a programação de hoje. Construções remotas, Homens do Gelo, isso é maravilhoso. É o povo que vive no Alasca, já viu? Maravilhoso. Largados e Pelados, Vida Remota, Patagônia Extraordinária, isso é maravilhoso também, das filmagens na Argentina. Aeroporto, Área Restrita. Nossa, esse aeroporto é maravilhoso. Muito bom também. E um Discovery Channel tem o seu lugar. Perguntei quem vê, eu quero ver. Vou assinar hoje para poder resolver esse prejuízo desse aqui, contribuir com isso aqui. Assinem Discovery Channel. Criptos aí, a gente vem aqui para manter a tradição do programa, né? Maravilhosa, segundo o Ricardo, uma tradição inenarrável aqui, que estamos lá há anos com essa tradição aqui já. A gente fecha o giro com a cotação da criptomoeda, das criptomoedas aí, que não tem utilidade alguma, não serve para informar, não serve para atualizar, mas tá sempre aqui. Mas a gente não larga o osso. Não larga nem por dentro. Já começamos a tradição. Teve uma alta aí, o Bitcoin, de 2,26% na semana, fechando a 21.097 dólares e 60 centos. Que é isso, Ricardo? Tá indo bem, hein? Tá voltando, tô sentindo. É por isso que minha mão coçou essa semana. É dinheiro. Eita, com a mão toda vermelha, ó. Coçou foi o dinheiro, que isso aqui que tava coçando já. O Ether, né, a moeda da rede Ethereum, também um produto que você não deveria cheirar, fechou a sexta-noite valendo 1.643 dólares, aí, alta de 3,31% na semana. E com isso a gente se despede aqui desse giro da bolsa maravilhosa, edição especial de 45 minutos, Ricardo. Ele decidiu falar assim, eu vou trabalhar com empenho toda semana agora, é informação, eu não quero que o investidor fique sem saber de nada. Se cair uma palha do outro lado da rua e
caiu na porta da Petrobras, o Ricardo coloca, porque aqui, Ricardo, tá sem limite. O programa mais completo de todos. Não, da história do planeta Terra, Ricardo. Nunca existiu um programa financeiro tão completo. Tem até cotação do Bitcoin. Então, com isso, a gente se despede hoje de você. E você que ainda não entrou na UVP, tem aí uma oportunidade, né? Porque a gente tinha fechado as turmas do ano, mandaram criar, tivemos que criar, o pessoal falou, não, dá pra fazer muito dinheiro esse ano ainda. Abre aí a turma aí. Eu já querendo descansar, fui obrigado, forçado por votação unânime da Assembleia aqui da empresa, a abrir mais turma. Queria não. Queria, honestamente, agora vou viajar para Portugal no dia 11, pensei, já vou emendar com as férias. Eu vou funcionário público, tô trabalhando junto com a Câmara dos Deputados, já estão encerrando, eu ia encerrar também. Agora vamos ter que trabalhar aí até dezembro, né, porque fizeram isso aí. E aí, descanso mesmo agora só no Natal. Então, beijo pra você e até o próximo vídeo.